Um milionário viu sua humilde funcionária ajudando moradores de rua e fez uma oferta que mudou sua vida. Antes de começarmos a história, deixe um comentário abaixo e diga-nos de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história. Emily Carter estava no terceiro mês trabalhando na Miller Enterprises. Mesmo depois de um longo dia cheio de papelada, ela manteve um hábito que já fazia parte de sua rotina. Ela foi até o pequeno Corner Market, sua parada habitual depois do trabalho, e comprou pacotes de pão, suco e barras de granola. Após pagar, ela saiu carregando as sacolas e atravessou a rua até a calçada em frente à empresa. Ali, um pequeno grupo de moradores de rua já esperava. Alguns estavam sentados em cobertores improvisados. "Emily, que bom ver você", disse um dos homens, um senhor idoso de barba grisalha chamado Marvin. Ela sorriu e se ajoelhou ao lado dele, começando a distribuir a comida. "Boa noite a todos. Esta noite temos barras de suco e granola." Rostos cansados se iluminaram. Risadas suaves enchiam o ar enquanto elas pegavam os lanches e Emily sentiu aquele calor no peito, aquele que ela sempre recebia, sabendo que mesmo com tão pouco, ela poderia fazer algo por elas. Mal sabia ela que do último andar do prédio, atrás de uma parede de vidro, Logan Miller estava observando de perto. O CEO da empresa não se impressionava facilmente. Frio, racional e focado nos negócios, ele raramente prestava atenção à vida pessoal de seus funcionários. Mas nos últimos dias ele havia notado aquela jovem sair do trabalho e ir direto ele para aquele grupo em frente ao prédio. A princípio ele pensou que era apenas uma coincidência, mas depois percebeu que isso acontecia todos os dias. Ainda mais intrigante, ela nunca pediu nada em troca. Encostado em sua luxuosa mesa de escritório, Logan estreitou os olhos enquanto observava o sorriso de Emily. Enquanto conversava com Marvin e os outros, ele franziu a testa. "O que ela ganha com isso?" ele murmurou para si mesmo, balançando a cabeça. Ele se afastou da janela e voltou ao trabalho. Ainda parte de sua mente permanecia distraída por aquele funcionário peculiar. O dia seguinte foi intenso. Emily passava a maior parte do tempo organizando relatórios e respondendo e-mails de seu supervisor direto, o chefe do departamento financeiro. O trabalho era exigente, mas ela nunca reclamava. Ela sabia que precisava disso. Naquela tarde, enquanto examinava uma pilha de documentos, ela sentiu uma sombra cair sobre sua mesa. Olhando para cima, ela encontrou Logan Miller parado ali olhando diretamente para ela. Seu coração deu um pulo. "Sr. Miller", ela disse rapidamente, tentando não parecer nervosa. "Emily está certa", ela assentiu. Ela nunca esperou que o próprio CEO soubesse o nome dela. "Há quanto tempo você trabalha aqui?", ele perguntou, cruzando os braços. "Alguns meses." Logan assentiu lentamente, como se estivesse calculando alguma coisa. "Você gosta do seu trabalho?" Emily piscou algumas vezes. Era uma pergunta simples, mas vida dele parecia um teste oculto. "Sim, eu quero. É desafiador e bem, estou aprendendo muito." Ele estudou por um momento antes de dar um breve aceno de cabeça. "Bom, continue assim." Então ele se afastou, deixando-a sentada ali, confusa. No final do dia, como sempre, Emily foi ao mercado, comprou os salgadinhos e distribuiu aos moradores de rua. Logan, que já havia saído, saiu pela entrada principal e a viu novamente ajoelhada na calçada distribuindo comida com um sorriso genuíno. Ele parou perto de seu carro observando-a em silêncio. Algo na cena o perturbou e o intrigou. Ele nunca conheceu ninguém que fizesse isso todos os dias sem esperar nada em troca. Ao entrar no carro e voltar para casa, Logan não percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, sua mente estava em outra coisa que não o trabalho. Os dias seguintes seguiram o mesmo padrão. Emily passava os dias de trabalho mergulhada em planilhas e e-mails, concluindo as tarefas meticulosas exigidas pelo departamento financeiro. Ela era eficiente, discreta e dedicada, mas nunca buscava atenção. Sua única folga acontecia no final do dia, quando ela saía da empresa e ia direto para os moradores de rua. Logan Miller percebeu que se antes ele ocasionalmente olhava pela janela e via aquilo como algo temporário, agora era diferente. Era um hábito, um compromisso, e para ele não fazia sentido. Essa garota gasta seu tempo e dinheiro ajudando estranhos todos os dias. Isso não é normal. Ele se pegou murmurando essas palavras enquanto observava Emily em seu lugar habitual, ajoelhada distribuindo lanches e sorrindo. Ela parecia tão genuinamente feliz. Logan se afastou da janela, perturbado por seus próprios pensamentos. Ele sempre acreditou que as pessoas só faziam coisas esperando algo em troca: dinheiro, reconhecimento, promoções, favores futuros. Mas o que Emily ganhou com isso? No escritório a rotina era sempre a mesma. Emily ficou conhecida como eficiente, mas um tanto desajeitada, especialmente quando estava nervosa. Naquele dia específico, enquanto ela terminava um relatório,
Uma notificação apareceu em sua tela, uma reunião de última hora com Logan Miller e o departamento financeiro. Ela engoliu em seco. Não que ela tivesse medo do CEO, mas a presença dele tinha um peso estranho na sala. Logan era conhecido por seu comportamento sério e olhar penetrante. Ele era direto ao ponto e nunca perdia tempo com conversa fiada. Emily pegou seu bloco de notas e foi para a sala de reuniões no 34º andar. Assim que entrou, sentiu os olhares de seus colegas sobre ela e, mais importante, o olhar de Logan. Ele a reconheceu imediatamente, mas em vez de cumprimentá-la ou demonstrar qualquer expressão de interesse, simplesmente fez um pequeno aceno de cabeça, sinalizando que a reunião estava prestes a começar. Senhores, vamos direto ao ponto. Logan começou a falar com firmeza e direto ao ponto. Os últimos relatórios mostram um crescimento sólido, mas temos gastos desnecessários que precisam ser otimizados. Os chefes de departamento começaram a apresentar números e sugestões, enquanto Emily fazia anotações em silêncio. Ela estava tão concentrada que nem percebeu Logan olhando diretamente para ela por um breve momento antes de desviar o olhar. Quando a reunião terminou, Emily levantou-se junto com os outros, mas antes que pudesse sair, uma voz profunda chamou sua atenção. Emily. Seu corpo ficou tenso instantaneamente. Ele havia dito o nome dela novamente. Virando-se, ela viu Logan encostado na mesa, braços cruzados, expressão neutra, venha comigo. Emily simplesmente assentiu, tentando manter a compostura enquanto o seguia até seu escritório. Uma vez lá dentro, ele fechou a porta e sentou-se atrás de sua mesa impecável, fazendo sinal para que ela se sentasse à sua frente. Você está trabalhando aqui há algumas semanas. O que você acha da empresa até agora? Ela piscou algumas vezes aquela pergunta novamente. Eu realmente gosto. Disse. É desafiador, mas estou aprendendo muito. E você tem planos para o futuro? Emily hesitou. Ela não esperava que um CEO se interessasse por algo tão pessoal. Bom, quero crescer na área de barbatanas, talvez conseguir uma posição mais estável e, quem sabe, algum dia fazer uma pós-graduação. Logan assentiu lentamente, como se estivesse processando a informação. Então ele mudou de assunto. Todas as noites, quando você sai do prédio, vejo você ajudando aqueles moradores de rua. O coração de Emily parou por um momento. Você vê, ela repetiu, piscando, meu escritório dá para a entrada do prédio. Eu observo você todas as noites. Emily sentiu seu rosto esquentar. Ele observava todos os dias. Não é um problema, não é? Ela perguntou hesitante. Não, Logan balançou a cabeça. Eu simplesmente não entendo. Você faz isso todos os dias. Você gasta seu dinheiro, seu tempo. Você não parece querer reconhecimento por quê? Emily relaxou um pouco quando percebeu que ele não a estava julgando. Ele estava apenas confuso. Gosto de ajudar, mas por quê? Ela encolheu os ombros. Se eu estivesse no lugar deles, gostaria que alguém fizesse o mesmo por mim. Além disso, é uma coisa pequena, mas faz diferença. Logan ficou em silêncio por um momento apenas observando-a. Então ele se inclinou para a frente e juntou as mãos sobre a mesa. E você faz isso todos os dias, certo? Ele soltou um breve suspiro e murmurou algo para si mesmo antes de concordar. Você está dispensado. Emily piscou o quê? Você pode voltar ao trabalho. Ela hesitou por um segundo antes de se levantar e sair do escritório. Ao fechar a porta atrás de si, ela ficou parada por um momento, tentando processar o que acabara de acontecer. Mais tarde naquela noite, ao sair do prédio, Emily repetiu sua rotina habitual, comprar comida e distribuí-la aos moradores de rua. Logan, de seu escritório acima, ainda estava observando. Mas agora ele não estava apenas observando. Ele estava tentando entender. Porque alguém tão jovem, ganhando tão pouco, escolheria gastar seu dinheiro assim. Ele cruzou os braços, sentindo-se um pouco irritado consigo mesmo. Isso não faz sentido e pela primeira vez em muito tempo ele percebeu que queria entender. Os dias passaram rápido e sem que Emily percebesse. Chegou o final do mês. Sua rotina na empresa já estava bem estabelecida. Trabalhar o dia todo no financeiro, passar no mercadinho, comprar comida, atravessar a rua e distribuir para moradores de rua, e, claro, sem ela saber. Logan Miller continuou assistido de seu escritório acima. Ele não entendia, mas não podia ignorar. Emily nunca pediu nada em troca, nunca se gabou disso, nunca tentou usar isso para chamar a atenção. Ela simplesmente fez isso porque quis e por algum motivo irritante. Logan queria entender o porquê. Mas naquela sexta-feira aconteceu algo diferente. Era dia de pagamento. Quando Emily abriu seu aplicativo bancário naquela manhã, seu coração se encheu de alívio. Seu primeiro salário havia chegado. Não era uma quantia grande, mas era suficiente para cobrir o aluguel,
pagar algumas contas atrasadas e comprar mantimentos para o mês, ou pelo menos esse era o plano. Mas à medida que o dia passava e o trabalho chegava ao fim, um pensamento não lhe saía da cabeça. Marvin, o velho que vivia na rua há anos, sempre educado, sempre gentil, apesar da situação difícil. Ele usava um casaco esfarrapado e seus sapatos mal seguravam. Havia também a senhorita Ellen, que dormia com um cobertor fino, e Paul, o jovem de 20 e poucos anos que sempre dizia que logo sairia desta vida, mas nunca conseguiu encontrar emprego. Emily sabia que poderia fazer algo mais por eles e, antes mesmo de perceber, mudou seu caminho. Ela entrou em uma loja de roupas com desconto e comprou casacos e sapatos para Marvin. Ela acrescentou um cobertor grosso para Ellen e alguns itens essenciais para os outros. Depois foi ao supermercado e comprou comida suficiente para garantir que todos tivessem uma refeição decente naquela noite. Quando ela saiu da loja, sua carteira estava praticamente vazia, mas seu coração estava cheio. Emily, isso é demais. Marvin disse, segurando o casaco novo, com os olhos marejados. Eu nem sei como te agradecer. Ellen exclamou, abraçando o cobertor. Paul, que sempre tentava agir como Doral, apenas olhou para seus tênis novos e murmurou. Isso vai me ajudar a conseguir um emprego, Emily, obrigado. Ela sorriu, sentindo aquele calor familiar em seu peito. Você não precisa me agradecer. Você faria o mesmo por mim. Aquela noite foi cheia de mais risadas do que o normal. O grupo estava feliz e isso era tudo que importava para Emily até que ela checou as horas e percebeu um pequeno mas importante detalhe. Ela não tinha dinheiro para voltar para casa. Emily piscou algumas vezes, pensando que seu cérebro encontraria uma solução, mas não havia nenhuma. Ela havia gasto até o último perfume, não havia tempo para pensar nisso. Ela decidiu que a melhor opção era caminhar. Afinal, quanto tempo poderia demorar? A resposta veio após 30 minutos de caminhada. As ruas estavam ficando mais vazias, o frio invadia e seus pés doíam. Com seus desconfortáveis sapatos de trabalho, ela suspirou, apertando ainda mais o casaco fino. Ainda havia um longo caminho a percorrer. E então um carro preto elegante parou ao lado dela. Emily observou a janela descer lentamente e quando ela olhou para dentro, seu coração disparou. Era Logan Miller. Ele levantou uma sobrancelha. Até onde você planeja caminhar? Emily abriu a boca, mas hesitou. O melhor de todas as pessoas, tinha que ser ele em casa. Ela respondeu, tentando parecer casual. Logan olhou para a estrada à frente. Você mora longe, sim. Houve um breve silêncio diante de Logan e destrancou a porta. Ain't. Emily hesitou. Pegar carona com o CEO da empresa não parecia a melhor ideia, mas honestamente ela estava exausta então aceitou. No momento em que entrou sentiu o calor do carro e suspirou de alívio. Logan dirigiu em silêncio por alguns minutos e depois olhou para ela. Porque você está voltando para casa? Emily não via razão para mentir. Eu meio que gastei todo o meu dinheiro. Os dedos de Logan apertaram o volante. Você recebeu hoje, sim, e já gastou tudo. Ela acenou com a cabeça sobre o quê? Emily hesitou por um segundo antes de simplesmente responder, ajudando-os sem teto. O carro ficou completamente silencioso. Emily se virou para olhar para ele e encontrou Logan olhando para ela como se ela tivesse acabado de dizer algo inacreditável. Você gastou todo o seu salário ajudando estranhos. Ela soltou uma pequena risada estranha. Bem, quando você coloca dessa forma, parece uma péssima decisão financeira. Logan piscou algumas vezes porque Emily cruzou os braços olhando pela janela, não para mim. Logan manteve os olhos na estrada, mas ela percebeu que ele estava processando o que ela acabara de dizer. Depois de alguns segundos, ele respirou fundo. Você pelo menos tem dinheiro para alugar? Emily sorriu, desviando o olhar. Não, mas vou descobrir. Logan soltou uma risada curta e sem humor. Inacreditável, você é mesmo. Ele parou no meio da frase. Emily levantou uma sobrancelha. Eu sou realmente diferente. Ela piscou. Isso foi um elogio? O resto da viagem foi tranquilo, mas não desconfortavelmente. Quando Logan finalmente parou na frente de seu balcão, ela soltou um suspiro de alívio. Obrigada pela carona, Sr. Miller. Ele olhou para ela por um momento antes de responder. Se você vai continuar gastando seu dinheiro assim, pelo menos me avise que eu pago sua carona para casa. Emily riu, balançando a cabeça. Eu consigo, sempre consigo. Ela abriu a porta e saiu, mas antes de entrar no prédio virou-se para ele e disse algo que fez Logan Miller ficar sentado no carro por vários minutos depois que ela saiu. Boa noite, Sr. Miller, e obrigado pelo carinho. Ele franziu a testa observando-a ao desaparecer no prédio. E então isso o atingiu. Ele realmente se importava, mas por quê? Logan Miller não gostava de distrações.
Seus dias eram planejados minuciosamente e ele raramente se desviava de sua agenda. Trabalho, reuniões, relatórios, mais trabalho. Ele era um homem de resultados, não de sentimentalismo. Mas naquela manhã de segunda-feira, sentado à sua mesa no escritório, algo o incomodava de uma forma que ele não conseguia ignorar. Ele estava distraído e o motivo? O motivo foi Emily Carter. A noite de sexta-feira não tinha saído de sua mente naquele momento. Ele a viu andando sozinha, a maneira como ela hesitou antes de aceitar a carona, a conversa deles no carro. Ela gastou todo o seu salário ajudando os sem-teto, todo o seu salário. Ele repetiu esse pensamento em sua mente, tentando entendê-lo. Que tipo de pessoa faz isso? Emily Carter era imprudente, irresponsável e absurdamente altruísta de uma forma que não fazia sentido para ele. Mas acima de tudo, ela era intrigante e Logan precisava de coisas que não conseguia entender. A manhã na empresa transcorreu normalmente. Emily chegou na hora certa, como sempre, e começou seu trabalho sem saber que o CEO a estava observando. De vez em quando ela parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Você não pode simplesmente ignorar isso, Logan. Ele murmurou para si mesmo, batendo uma caneta na mesa. Depois de uma hora olhando relatórios sem conseguir se concentrar, Logan finalmente tomou uma decisão. Ele pegou o telefone e apertou um botão. Ligue para Emily Carter ao meu escritório agora. Emily estava focada em organizar um documento. Quando ela recebeu a mensagem, seu estômago se contraiu ligeiramente. Porque Logan Miller queria vê-la. Seu coração bateu um pouco mais rápido quando ela se levantou e caminhou pelos corredores até o 35º andar, onde ficava o escritório do CEO. A assistente cumprimentou-a com um aceno de cabeça e apontou para a porta. Você pode entrar. Ou esperando. Emily respirou fundo, ajeitou a blusa e girou a maçaneta. Quando ela entrou, viu Logan sentado atrás de sua grande mesa de madeira escura. Uma expressão ilegível no rosto. Feche a porta. Ela obedeceu, tentando parecer calma. Você pediu para me ver, Sr. Miller. Ele entrelaçou os dedos na mesa e a estudou por um momento antes de falar. Sim, quero entender uma coisa. Tudo bem, o que é isso? Por que você faz isso? Emily franziu a testa. Fazer o quê? Gasta seu dinheiro ajudando pessoas que nunca lhe darão nada em troca? Ela piscou algumas vezes. Então era disso que se tratava. Você realmente quer saber? Ela perguntou, cruzando os braços. Logan manteve o olhar fixo nela. Sim, Emily pensou por um momento antes de responder. Faço isso porque posso, porque os vejo todos os dias e sei que ninguém mais se importa, e porque ela fez uma pausa, escolhendo as palavras. Se eu estivesse no lugar deles, gostaria que alguém fizesse isso por mim. Logan apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se ligeiramente para frente. Mas você não tem a obrigação de ajudá-los. Ninguém está pedindo para você fazer isso. Desde quando precisamos da obrigação de fazer a coisa certa? Houve um breve silêncio. Logan olhou diretamente nos olhos dela. Emily manteve-se o olhar inabalável. Ele suspirou e recostou-se na cadeira. Você é inacreditável. Emily deu um leve sorriso. Eu ouço muito isso. Logan passou a mão pelo rosto como se estivesse lidando com um quebra-cabeça insolúvel. Você sabe que não pode continuar vivendo assim direito, gastando todo o seu dinheiro e se colocando em situações difíceis. Eu conheço Emily Shrugged, mas sempre descubro. Ele respirou fundo e balançou a cabeça. Tudo bem, você pode voltar ao trabalho. Emily assentiu e se virou para sair. Mas antes que ela pudesse abrir a porta, Logan disse algo que a fez parar. Se você precisar de dinheiro, me avise que cobrirá seu transporte. Ela se virou para encará-lo. Isso é uma piada? Não, estou falando sério. Emily estreitou os olhos. Sr. Miller, agradeço a preocupação, mas posso cuidar de mim mesmo. Foi o que pensei. Mas na sexta à noite você estava andando sozinho no frio porque gastou até o último centavo em strangers. Emily abriu a boca para responder, mas depois fechou. Ele tinha razão. Logan cruzou os braços. Pelo menos da próxima vez, aceito uma carona. Emily o encarou por alguns segundos antes de suspirar. Se houver uma próxima vez, pensarei a respeito. E então ela saiu. Nos dias que se seguiram, Logan continuou prestando atenção nela, não porque quisesse, era involuntário. Ele queria entender o que motivava aquela jovem. Mas quanto mais ele tentava encontrar uma resposta lógica, mais frustrado ficava. Emily permaneceu a mesma. Ela trabalhava, fazia piadas sutis com os colegas, sempre ajudava quando alguém precisava e no final das contas continuava sua rotina com os moradores de rua e Logan ficava observando, mas pela primeira vez, não sabia o que fazer com aquela informação. Na sexta-feira seguinte, algo inesperado aconteceu. Emily estava prestes a sair quando uma forte chuva começou a cair lá fora.
Ela olhou para as ruas molhadas lá dentro. Isso tornaria as coisas mais difíceis. Mesmo assim, ela pegou o guarda-chuva e saiu. Mas quando chegou à entrada do prédio, um carro preto parou ao lado dela. A janela baixou lentamente e lá estava Logan Miller. Os olhos de Emily se arregalaram. Sr. Miller. Ele olhou para a expressão dela. Horrível. Você está mesmo planejando sair nessa chuva? Ela piscou. Eu sou. Ele suspirou e destrancou a porta. Ain't. Emily hesitou. Isso está se tornando um hábito? Não torne isso estranho. Apenas entre. Ela riu e, pela segunda vez, aceitou a carona. A princípio o caminho estava silencioso. O único som era o da chuva batendo nas janelas. Mas depois de alguns minutos Logan quebrou o silêncio. Você já pensou em pedir um aumento? Emily franziu a testa. Qual o seu salário claramente não é suficiente. Você já pediu um aumento? Ela soltou uma breve risada. Acho que teria que trabalhar aqui por pelo menos um ano antes mesmo de considerar isso. Logan. Manteve os olhos na estrada. Talvez não. Emily o estudou. O que isso significa? Ele encolheu os ombros. Isso significa que você pode ser mais valioso para a empresa do que imagina. Ela piscou algumas vezes. Isso foi um elogio? Mas antes que ela pudesse perguntar, Logan parou na frente do prédio dela. Emily hesitou antes de abrir a porta. Sr. Miller, por que está fazendo isso? Ele se virou para olhar para ela. Fazendo que isso? Me dando carona, se importando? Logan ficou em silêncio por um momento antes de responder porque pela primeira vez, eu realmente quero te entender. Emily sentiu seu batimento cardíaco acelerar um pouco mais do que deveria. Então ela abriu a porta, saiu do carro e, antes de entrar no prédio, disse algo que fez Logan sorrir pela primeira vez em muito tempo. Boa noite, Sr. Miller, e obrigada pela carona. Ele apenas observou enquanto ela entrava e, sem perceber, sorriu levemente. Logan Miller nunca se considerou uma pessoa curiosa. Ele sempre acreditou que o mundo funcionava de maneira simples. As pessoas faziam coisas esperando algo em troca, mas Emily Carter continuava provando que ele estava errado e isso o frustrava de uma forma que ele não podia ignorar. Nos últimos dias, Logan notou algo ainda mais estranho. Ele estava começando a notar o trabalho de Emily Beyond. Não se tratava apenas da viagem ou da maneira ridícula como ela gastava o dinheiro. Agora ele notava a presença dela no escritório, a maneira como ela fazia piadas sutis quando estava confortável, a maneira como franzia as sobrancelhas quando se concentrava, a maneira como ajudava os colegas sem esperar reconhecimento. O mais irritante, ela não tinha ideia do impacto que causou naquela manhã de segunda-feira. Logan estava em seu escritório revisando relatórios quando ouviu uma conversa perto da porta. Emily, você tem um segundo? Era Mark, um dos gerentes financeiros. Claro, e aí? A voz de Emily era leve e alegre. Preciso de ajuda com um relatório. Você pode revisá-lo para mim? Houve uma breve pausa antes de Emily responder. Não tenho certeza se sou a melhor pessoa para isso, mas posso tentar. Logan franziu a testa. Porque ela sempre duvidou de suas próprias habilidades. Ele sabia que Emily era boa no que fazia, melhor do que a maioria das pessoas ali, mas por algum motivo ela não percebeu e ele odiou perceber que queria que ela visse. No final do dia de trabalho, Logan observou Emily sair do prédio e seguir para o mesmo pequeno mercado. Ele não deveria ter ficado surpreso. Fazia parte de sua rotina. Mas desta vez algo parecia errado. Emily não estava sorrindo como costumava fazer dentro da loja. Emily pegou alguns itens e colocou-os no balcão. O caixa olhou para ela com um pequeno sorriso. A Emily sempre hesitou. Ela olhou para a carteira, depois para os itens e pela primeira vez em muito tempo percebeu que não conseguiria comprar tudo o que queria. O contra-cheque deste mês acabou mais rápido do que ela esperava. Ela ainda tinha aluguel para pagar contas, compras, durante a semana. Ela nunca se importou em sacrificar seu próprio conforto para ajudar os outros. Mas naquele momento a realidade a atingiu com um pouco mais de força do que o normal. Emily, a caixa, ligou. Ela sorriu, tentando esconder. Hoje vou demorar um pouco menos, mas semana que vai compenso, ele assentiu. Arrumando os itens, Emily saiu do mercado e atravessou a rua até onde estavam os moradores de rua. Mas ao contrário dos outros dias, ela não sentiu a mesma leveza no peito porque pela primeira vez se perguntou e se um dia eu não puder mais ajudá-los? Do topo do prédio, Logan Miller notou algo diferente. Naquela noite, Emily ainda estava lá distribuindo comida, mas havia algo na maneira como ela se movia, na maneira como olhava para os moradores de rua, um detalhe sutil. Mas ele percebeu e sem pensar duas vezes pegou o telefone e apertou um botão. Ligue para Emily Carter no meu escritório. Agora Emily estava guardando suas coisas. Ao receber a mensagem, ela suspirou. O que Logan Miller queria agora?
Com exaustão pesando nos ombros, ela pegou seu distintivo e seguiu para o 35º andar. Quando ela entrou no escritório, Logan já estava encostado na mesa, com os braços cruzados. Ele a estudou por um momento antes de fechar a porta. Emily ergueu uma sobrancelha, mas obedeceu ao Sr. Miller. Se é sobre isso que conversamos anteriormente, já deixei claro que estou bem. Você está mesmo? Ela hesitou. Logan era bom em ler pessoas e agora estava lendo Emily como um livro aberto. Ele deu um passo à frente. Hoje. Você bem menos do que o normal. Emily congelou. Você estava-me observando. Eu sempre assisto. Ela piscou algumas vezes tentando processar isso. Sr. Miller, eu sei que você acha meu hábito estranho, mas eu realmente não preciso pedir um aumento. Emily parou o quê? Logan cruzou os braços. Você merece um aumento. Peça um. Emily franziu a testa. Não acho que seja o momento certo. Logan estreitou os olhos. Emily, você trabalha mais do que muitos funcionários aqui. Você merece um salário melhor. Estou aqui há apenas alguns meses e você quer esperar um ano inteiro lutando antes de perceber que merecia mais? Emily engoliu em seco. Ela não sabia como responder a isso. Logan a observou por um momento antes de suspirar. Você precisa aprender a se valorizar. Ela desviou o olhar. Eu sei o meu valor. Ele sorriu levemente, quase desafiador. Não, você não, mas eu sim. Emily sentiu seu coração bater um pouco mais rápido do que deveria. Por que você se importa? Ela perguntou baixinho. Logan ficou em silêncio por um momento antes de responder porque eu quero entender você e você. E por algum motivo essa foi a coisa mais honesta que ele já disse a alguém. Emily piscou algumas vezes, processando isso. Então ela fez algo que pegou Logan completamente desprevenido. Ela sorriu. Você é um CEO muito incomum, Sr. Miller. Logan ergueu uma sobrancelha e você é o funcionário mais teimoso que já conheci. Ela riu. Ele sorriu levemente. Pela primeira vez desde que conheceu Emily Carter, Logan Miller percebeu que não queria apenas entendê-la, ele queria ver o que aconteceria do que se continuasse se importando. Nos dias que se seguiram, algo mudou. Emily ainda era a mesma, ainda dedicada ao seu trabalho, ainda ajudando os sem-teto todas as noites. Mas agora Logan não estava apenas observando, ele estava se envolvendo. Ele a chamava com mais frequência em seu escritório, conversava mais com ela, testava seus conhecimentos, fazia perguntas. A cada dia que passava, tinha mais certeza de uma coisa. Emily Carter era diferente de todas as pessoas que ele já conhecera e isso ao mesmo tempo perturbava e fascinava. Mas mais do que tudo, ele queria ver aonde isso levaria. Para Logan Miller, afinal, tudo era um jogo de estratégia. Foi assim que ele construiu um império de bilhões de dólares. Ele sempre esteve cercado de pessoas ambiciosas e competentes, a maioria delas cuidando apenas de si mesmas. Mas Emily Carter não jogou esse jogo. Ela era diferente. Ela não tentava impressionar, não buscava atenção, mas ele não podia ignorá-la, e isso o incomodava mais do que ele gostaria de admitir. Nos últimos dias, Logan percebeu que Emily se subestimava. Ela era dedicada, perspicaz e trabalhadora, mas não via seu próprio valor. Ele não sabia por que isso o irritava tanto, mas sabia que queria testá-la, para descobrir se ela era tão capaz quanto ele começava a suspeitar. Na manhã de terça-feira, Logan entrou em seu escritório e ligou para um de seus diretores. Prepara um relatório sobre os custos operacionais do último trimestre. Quero que seja entregue até o final da semana. O diretor assentiu, mas antes que pudesse sair da sala, Logan acrescentou e colocou Emily Carter na equipe. O homem piscou algumas vezes. Emily Carter, a assistente júnior. Sim, o diretor hesitou. Ela é nova. Você tem certeza que ela pode lidar com isso? Logan cruzou os braços. Quero ver do que ela é capaz. Emily estava no meio de um relatório quando recebeu um e-mail sobre um novo projeto. Ela franziu a testa enquanto olhava os detalhes, custos operacionais do último trimestre, apresentação detalhada do relatório para os membros do conselho. Ainda mais estranho, o nome dela estava no Time. Ela levantou uma sobrancelha. Isso foi um erro? Antes que pudesse pensar mais, ela recebeu uma mensagem direta do próprio Logan Miller. Venha ao meu escritório agora. Emily respirou fundo e se levantou. Quando ela entrou no escritório, Logan estava parado ao lado de sua mesa segurando uma xícara de café. Ele olhou para cima quando ela entrou e fechou a porta. Emily obedeceu, tentando manter a calma. Sr. Miller, este e-mail foi um erro? Logan ergueu uma sobrancelha. Que erro? Meu nome está neste projeto, sou apenas um assistente. Ele cruzou os braços e ela franziu a testa. E normalmente apenas funcionários mais experientes trabalham em projetos como esse. Logan tomou um gole de café como se não fosse grande coisa. Bem, agora você tem experiência. Emily piscou. É assim que funciona.
Ele encolheu os ombros. Ah, é verdade. Ela estreitou os olhos, desconfiada. Isso é um teste? Logan deu um leve sorriso. E se for? Emily cruzou os braços. Porque ele ajuda. O olhar dela por alguns segundos antes de responder porque acho que você é melhor do que acredita. Quero ver se estou certo. Ela não sabia como responder a isso porque, pela primeira vez, alguém acreditou nela antes que ela acreditasse em si mesma, e isso era novo. A semana passou rapidamente. O projeto foi mais difícil do que Emily esperava. Ela teve que revisar números, analisar relatórios anteriores e entender os detalhes financeiros da empresa, mas surpreendentemente gostou do desafio. Na noite de quinta-feira, enquanto revisava o material, ela recebeu um e-mail inesperado de Logan, relatório pronto. Emily respondeu quase terminando os ajustes finais. Sua resposta veio segundos depois. Encontre-me em meu escritório agora. Emily engoliu em seco. Ela se levantou e foi para o 35º andar. Quando ela entrou, Logan estava sentado em sua mesa lendo alguns documentos. Ele olhou para ela e apontou para a cadeira à sua frente. Sente-se. Emily obedeceu, sentindo leve nervosismo. Ele pegou uma cópia do relatório dela e analisou por alguns segundos antes de falar. É melhor do que eu esperava. Ela levantou uma sobrancelha. Isso foi um elogio? Logan deu um pequeno sorriso. Você decide. Emily revirou os olhos, mas sorriu. Ele colocou o relatório sobre a mesa. A apresentação é amanhã. Você está pronto? Ela hesitou por um segundo antes de concordar. Sim. Logan olhou para ela por alguns segundos e então disse algo que a pegou completamente desprevenida. Bom trabalho, Emília. Emily congelou por um momento. Ela não estava acostumada a elogios e vindo de Logan Miller, isso significava ainda mais. Ela respirou fundo e sorriu. Obrigada, Sr. Miller. Ele assentiu e pela primeira vez desde que a conheceu, Logan percebeu algo novo. Ele queria vê-la crescer, não apenas na empresa, mas porque se importava, e isso era perigoso. Na sexta-feira, Emily estava pronta para a apresentação. Os conselheiros estavam reunidos na sala de reuniões. Logan entrou e sentou-se na cabeceira da mesa. Ele olhou para Emily e assentiu levemente. Ela respirou fundo e começou. Ela falou sobre custos operacionais, apresentou gráficos e destacou áreas de melhoria. Pela primeira vez, sentiu que realmente pertencia àquele lugar. Quando ela terminou, a sala ficou em silêncio por alguns segundos e então um dos membros do conselho começou a bater palmas. Os outros seguiram e Emily mal conseguia acreditar. Logan olhou para ela com uma expressão diferente nos olhos. Muito bem, Carter. Ela sorriu, sentindo um calor no peito, e pela primeira vez acreditou que poderia ser mais do que imaginava. Logan estava certo sobre ela e naquele momento ela finalmente percebeu. Emily Carter não estava acostumada com o reconhecimento. Ela sempre trabalhou duro, mas nunca foi do tipo que chamava a atenção. Seu foco era fazer um bom trabalho e permanecer no caminho certo. Mas depois da apresentação daquela sexta-feira tudo mudou. A maneira como as pessoas olhavam para ela no escritório era diferente. Mais pessoas a cumprimentaram, algumas chegaram a pedir conselhos. A coisa mais estranha de todos, Logan Miller parecia genuinamente satisfeito. Na segunda-feira de manhã, Emily chegou ao trabalho e encontrou um envelope em sua mesa. Ela franziu a testa quando viu seu nome escrito na frente. Abrido, ela encontrou uma nota direta e curta. Bom trabalho na apresentação. Considere isso um incentivo, LM. Emily levantou uma sobrancelha. Dentro do envelope, havia um bônus considerável anexado ao seu salário. Ela prendeu a respiração. Isso é sério? Antes que ela pudesse processá-lo, ela sentiu alguém ao lado dela. Bom dia, Carter. Ela se virou rapidamente e viu Logan parado ali, mãos nos bolsos dele. Sua expressão neutra. Sr. Miller, isso é um bônus. Ele assentiu. Sim. Emily piscou algumas vezes. Por quê? Porque você merece. Seu coração pulou uma batida. Logan não foi o tipo de chefe que entregou elogios levemente. Se ele estava dizendo isso, era porque ele realmente quis dizer isso, e de alguma forma isso significava mais do que deveria. Obrigado, ela disse, genuinamente tocada. Ele apenas assentiu e se afastou e Emily ficou lá tentando entender exatamente o que estava acontecendo entre eles. Nos dias que se seguiram, Logan começou a agir de maneira diferente. Ele chamou Emily em mais reuniões, pediu suas contribuições sobre as decisões que geralmente eram reservadas para executivos e a parte mais intrigante ele a olhava de maneira diferente. Não de uma maneira óbvia, mas Emily podia sentir quando ele a estava observando, e às vezes ela a pegava observando de volta. Uma noite depois do trabalho, Emily deixou o prédio, como sempre, foi para o pequeno supermercado. Mas horário de mijo. Ao sair,
ela notou um carro preto estacionado do outro lado da rua. A janela rolou para baixo lentamente e lá estava ele, Logan Miller. Você realmente vai continuar fazendo isso, mesmo depois do bônus? Ele perguntou, uma pitada de humor em sua voz. Emily riu, é claro. Ele observou por um momento antes de abrir a porta do carro. Entre. Emily piscou, é que sei. Desculpe-me o quê? Entre no carro. Eu quero ver isso para mim, ela franziu a testa. Você quer o quê? Eu quero ver isso com meus próprios olhos. Emily hesitou por um momento, mas então algo dentro dela disse a ela para ir e pela primeira vez, Logan Miller foi com ela para ver a comunidade sem teto. A cena era quase cômica. As pessoas olharam para Logan como se ele fosse de outro planeta e, para ser justo, ele parecia completamente deslocado. Emily teve que rir quando Marvin, a mais velha do grupo, olhou para Logan suspeito. Você é o chefe de Emily? Logan assentiu, cruzando os braços. Sim, Marvin olhou para cima e para baixo. Como nunca pensei em ver um terno por aqui, surpresa, Logan disse categoricamente. Emily teve que morder a língua para não rir, mas quando ela distribuía a comida, ela notou que Logan estava realmente prestando atenção. Ele viu como as pessoas agradeceram, viram seus sorrisos, viram o impacto real do que ela fez e pela primeira vez ele não tinha ideia do que dizer. Quando terminaram, Emily se virou para Logan. Bem, o que você achou? Ele parecia atencioso. É diferente ver isso de perto. Ela sorriu. Ajudar as pessoas se sentem bem. Você deve tentar com mais frequência. Ele levantou uma sobrancelha. Não se acostume com isso. Emily riu, mas no fundo ela tinha a sensação de que Logan Miller havia mudado um pouco, e talvez ele nem percebesse isso ainda. Nos dias que se seguiram, o relacionamento deles mudou, não de uma maneira óbvia, mas estava lá. Havia mais olhares, conversas mais casuais e, acima de tudo, uma conexão crescente que nenhum deles queria admitir, mas que inevitavelmente estava acontecendo. A questão era, até onde iria? Emily Carter nunca pensou que, em tão pouco tempo, sentiria que realmente pertencia à empresa. Após a apresentação bem-sucedida, o bônus inesperado, acima de tudo, depois daquela noite em que Logan Miller se juntou a ela em seu trabalho voluntário, algo mudou, não apenas em sua relação com seus colegas, mas também com Logan. Havia um entendimento tácito entre eles, algo que nenhum deles disse em voz alta, mas algo impossível de ignorar, e talvez seja por isso que algumas pessoas começaram a perceber e não gostaram nem um pouco. O dia começou como qualquer outro. Emily estava revisando os documentos quando recebeu uma notificação inesperada, um e-mail marcado como urgente enviado pelo diretor financeiro. Preciso falar com você agora, sala de conferências 3. Ai, desaprovou. Isso foi estranho. Aida. Ela pegou o caderno e foi para a sala. Quando ela entrou, ela encontrou o diretor, o gerente do departamento e outros 2 supervisores, e no centro da mesa uma pilha de documentos impressos. A atmosfera estava tensa. Emily, assente, disse o diretor, ide direto ao ponto. Ela fez, mas uma sensação de desconforto começou a crescer dentro dela. O que está acontecendo? Ela perguntou. O gerente respirou fundo e apontou para os papéis. Estes são os relatórios que você enviou na semana passada. Ela olhou para os documentos, sim. Eles eram os mesmos relatórios de custos operacionais e ela perguntou. O diretor jogou outro conjunto de papéis na frente dela. Estes são os relatórios revisados pela equipe de auditoria e há sérias discrepâncias nos números. Emily franziu a testa. Desculpe-me o quê? O gerente cruzou os braços. Você está sendo acusado de manipulação de dados financeiros, Emily. Seu coração afundou. Isso é um erro. Ela pegou os papéis e os examinou rapidamente. Os números eram diferentes do que ela havia enviado. Mas algo estava errado. Esses não eram seus números. Esses relatórios foram alterados, disse ela, sua voz firme. O diretor não parecia convencido. Tem certeza? Emily sentiu seu rosto aquecer. Eu nunca alteraria dados financeiros. O gerente segurou seu olhar por um longo momento antes de deixar um suspiro. Me desculpe, Emily, mas o conselho decidiu suspender você até que isso seja resolvido. Parecia que o chão havia desaparecido sob seus pés. Suspense. É um procedimento padrão para casos como este. O diretor explicou. Enquanto investigamos, você será colocado em licença sem acesso aos sistemas da empresa. Emily tentou processar suas palavras, mas o único pensamento em sua mente foi, isso não pode estar acontecendo. Horas depois, Emily estava deixando o prédio com seus pertences em uma caixa. As pessoas olharam para ela com curiosidade, algumas sussurraram, outras evitaram o contato visual. Ela sentiu um nó apertar no peito e depois ouviu uma voz familiar atrás dela, Emily. Ela se virou para ver Logan Miller subindo em sua direção.
Seus passos rápidos, sua expressão séria. Seu coração se apertou ainda mais apertado, então você ouviu que ela murmurou. Ele parou na frente dela, seus olhos afiados estudando-a. O que diabos está acontecendo? Emily mordeu o lábio, tentando conter sua frustração. Eu fui suspense. Eles estão me acusando de manipulação de dados. Os olhos de Logan escureceram com algo perigoso. Isso é ridículo, eu sei, mas não tenho como provar que não fiz nada de errado. Ele ficou em silêncio por um momento e depois cruzou os braços. Revisou seus relatórios. Emily respirou fundo. O gerente financeiro e um dos supervisores, mas eu juro, Logan, não fiz isso. Seus olhos se estreitaram um pouco. Eu acredito em você. Ela piscou. Ele acreditava nela. Logan respirou fundo como se estivesse tentando controlar sua frustração. Dê-me algum tempo, vou consertar isso. Emily balançou a cabeça. Logan, você não pode simplesmente intervir. Isso pode machucá-lo. Ele levantou uma sobrancelha. Você realmente acha que eu me importo com isso? Ela não teve resposta. Então ele deu um passo mais perto e disse em silêncio, não vá muito longe, isso não acabou. E naquele momento Emily acreditou nele porque, pela primeira vez, alguém estava disposto a lutar por ela. Nos 2 dias seguintes, Emily ficou em casa, sem saber o que fazer. Ela não sabia para onde ir, o que pensar ou como provar sua inocência. Mas então, na tarde de quarta-feira, ela recebeu uma mensagem inesperada. Era de um número desconhecido. Emily, eu encontrei algo. Esteja no escritório amanhã de manhã, LM. Seu coração batia forte. O que Logan descobriu? Na manhã seguinte, Emily voltou ao prédio. As pessoas olhavam enquanto ela caminhava pelo corredor, mas ela não se importava. A única coisa em sua mente era descobrir o que Logan tinha a dizer. Quando ela entrou no escritório dele, seu coração quase parou, porque Logan não estava sozinho. O gerente financeiro e um dos supervisores estavam sentados à mesa, parecendo visivelmente desconfortáveis, e Logan, como sempre, estava no controle total da situação. Emily sente-se que obedeceu. Sentindo a tensão no ar, Logan cruzou os braços e olhou diretamente para o gerente. Porque você não diz a ela o que acabamos de descobrir? O gerente engoliu em seco. Houve um erro na revisão do relatório. Emily levantou uma sobrancelha. Um erro, sim, houve uma mistura de arquivo e acabou parecendo que você havia alterado os dados, mas, na realidade, foi um erro interno. Emily sentiu uma mistura de alívio e raiva, então você me suspendeu sem sequer verificar os fatos. O supervisor evitou seu olhar, claramente envergonhado. Foi uma decisão apressada. Logan bateu a mão na mesa, fazendo todo mundo pular. Uma decisão apressada. Você quase destruiu a carreira de um funcionário competente por causa de incompetência. Os 2 homens se encolheram. Isso não será ignorado. Logan disse friamente. Quero um pedido formal de desculpas enviado a Emily e um relatório completo sobre o que aconteceu. O gerente assentiu rapidamente. Claro, Sr. Miller. Logan então virou-se para Emily. Você pode voltar ao trabalho imediatamente. Ela prendeu a respiração. Na verdade e honestamente, estou surpreso que você queira ficar depois dessa bagunça. Ela sorriu. Bem, eu não sou do tipo para desistir facilmente. Logan sorriu de volta. Eu percebi. Quando Emily deixou o escritório, sentiu um enorme peso levantar os ombros. Ela estava de volta, mas mais importante, ela sabia que Logan Miller estava do seu lado e no fundo, isso significava mais do que qualquer bônus ou promoção, porque pela primeira vez ela não estava sozinha. Ela sabia que se Logan não tivesse intervido, provavelmente ainda estaria tentando provar algo que não fez e isso significava que ela lhe devia um favor. Ela não gostava de ninguém, especialmente não o CEO da empresa, mas no fundo havia algo sobre saber que Logan se importava que a fez se sentir desconfortavelmente quente por dentro. Nos dias que se seguiram, a atmosfera da empresa parecia diferente. Emily percebeu que as pessoas a olhavam de maneira diferente agora, não com desdém, mas com uma certa curiosidade e até respeito. Afinal, nem todo mundo se afastou incólume de uma situação como essa. Mas mais do que isso, Logan era diferente. Não de uma maneira óbvia, mas Emily poderia sentir isso. Ele passou pela mesa dela com mais frequência, perguntou mais sobre os relatórios, olhou para ela de uma maneira que a deixou inquieta. E então algo completamente inesperado aconteceu. Na tarde de sexta-feira, enquanto Emily estava passando por alguns e-mails, seu telefone tocou com uma mensagem direta. Era de Logan. Jantar hoje à noite você está vindo. Emily levantou uma sobrancelha. O que? Ela olhou para a tela por um segundo, certificando-se de que ela leu corretamente. Ele a estava convidando para jantar ou isso era um pedido? Ela mordeu o lábio, tentando ignorar o nervosismo repentino e respondeu.
Isso é um convite ou uma convocação? A resposta veio segundos depois. Uma convocação. Emily revirou os olhos. Mas e o quê? É a ocasião, vamos chamá-lo de celebração por tirá-lo dessa bagunça de sabotagem. Emily soltou um suspiro dramático. Então, na realidade, isso é apenas uma armadilha para me lembrar que eu devo você exatamente. Vejo você às 20 horas. Vou-te enviar o endereço. Emily fechou os olhos por um momento. Foi uma ideia terrível, mas por algum motivo ela sabia que diria sim naquela noite. Emily chegou ao restaurante um pouco cedo. O local era de luxo, com iluminação fraca e uma atmosfera elegante, definitivamente fora de sua zona de conforto. Assim que ela entrou, uma anfitriã a levou à mesa onde Logan já estava sentado esperando. Ele olhou para ela e deu um pequeno sorriso pontual. Eu gosto disso. Emily levantou uma sobrancelha quando se sentou. Este lugar é muito chique para alguém que pensa que um bar de granola se qualifica como um jantar decente. Logan Eu queria impressionar. Ela pegou o cardápio e fingiu estudá-lo. Você quer me impressionar? Ele levantou o copo de vinho, observando-a sobre a borda. Aparentemente. Sim, Emily sentiu o calor rastejando no pescoço. Tudo bem, então qual é a verdadeira razão para este jantar? Logan se inclinou para trás na cadeira, cruzando os braços. Eu queria ver como você estava depois de tudo o que aconteceu. Ela franziu a testa um pouco. Estou bem. Ele levantou uma sobrancelha. Você está? Emily hesitou por um momento antes de suspirar. Ok, foi horrível. Logan assentiu, satisfeita com sua honestidade. E agora, como você se sente? Ela pensou por um momento antes de responder. Acho que sou mais forte do que pensava. Ele deu um leve sorriso. Sim, você é. Emily segurou seu olhar por um momento. E foi aí que ela percebeu que isso não era apenas um jantar casual. Havia algo diferente naquela noite, uma tensão no ar que nenhum deles queria admitir, mas os dois sentiram. A conversa fluiu mais facilmente depois disso. Emily percebeu que, quando Logan relaxou, ele não era tão intimidador quanto estava no escritório. Na verdade, ele até tinha um senso de humor seco e sarcástico. Isso a divertiu, e Logan percebeu que Emily era ainda mais encantadora fora do trabalho. Depois de uma hora de conversa, o garçom trouxe o cheque. Emily pegou sua carteira, mas Logan a parou com uma olhada. Você não está pensando em pagar, está? Ela levantou uma sobrancelha. Eu nem consigo dividi-lo. Não, isso é antiquado. Logan sorriu. Chame de tradicional. Ela revirou os olhos, mas também sorriu. Enquanto saíam do restaurante, a atmosfera entre eles parecia diferente. Havia um novo peso no ar, algo não dito, mas inegável. E pela primeira vez Emily percebeu que ela poderia estar brincando com fogo, porque até aquele momento ela nunca havia parado para pensar no que significava ter a atenção total de Logan Miller. Mas agora era impossível não notar. Ele abriu a porta do carro para ela e, pouco antes de ela entrar, ele disse algo que fez seu coração correr. Eu gostei esta noite. Emily engoliu com força. Se era apenas um jantar, não se acostume. Logan sorriu tarde demais. Ela entrou no carro antes que seu cérebro tivesse tempo de processar o que isso realmente significava. Mas uma coisa era certa, nada seria o mesmo novamente. Emily nunca imaginou que um jantar casual talvez não tão casual poderia mudar muito entre ela e Logan. Na segunda-feira seguinte, quando ela entrou no escritório, esperava que tudo voltasse ao normal, mas para sua surpresa, nada era normal. Algo era diferente e a parte mais frustrante, ela sabia que o motivo era Logan. Ele não estava agindo de maneira diferente. Mas Emily podia sentir a mudança da maneira como olhou para ela, da maneira como os outros olhavam para ela depois de jantar juntos, acima de tudo, da maneira que seu coração reagia toda vez que ele estava próximo, o que era um grande problema, porque Logan Miller não era alguém para brincar. Naquela manhã, Emily estava focada em um relatório quando ouviu alguém limpar a garganta ao lado dela. Ela olhou para cima e viu Logan parado ali, mãos nos bolsos dele, expressão neutra. Você acompanharia o CEO ao café? Emily piscou algumas vezes. Isso foi um convite? Foi uma convocação. Ela revirou os olhos, mas sorriu e se levantou. Eles foram até o café da empresa juntos e Emily percebeu a maneira como as pessoas os observavam. As pessoas estavam prestando atenção, mas Logan não parecia se importar nem um pouco. Quando chegaram ao balcão, ele fez o pedido sem sequer perguntar o que ela queria. Café preto, sem açúcar, ele disse ao barista. Emily cruzou os braços. Você acha que me conhece bem, não é? Logan deu um pequeno sorriso. Eu penso que sim. Emily tentou não se concentrar no fato de que talvez ele realmente tenha feito. Quando eles pegaram seus cafés, a Logan lê-la em uma mesa em um canto mais tranquilo. Ele ficou em silêncio por um momento antes de falar. Emily,
Quero que você comece a ingressar em mais reuniões executivas. Ela quase engasgou em seu café. Espero que. Ele olhou para ela seriamente. Você tem potencial. Eu quero ver o quão longe você pode ir. Emily piscou algumas vezes, tentando processar. E se eu não quiser, então me dê um bom motivo. Ela mordeu o lábio, hesitante a verdade. Ela queria, mas o medo de bagunçar estava segurando. Logan parecia notar. Você tem medo de falhar. Emily respirou fundo. Não gosto de cometer erros. Logan descansou os braços sobre a mesa e olhou diretamente para ela, depois aprendeu a falhar sem medo. Emily não tinha palavras, mas no fundo ela sabia que ele estava certo. Certo, e talvez fosse hora de aceitar o desafio. Nos dias seguintes, Emily percebeu que Logan levava a sério isso. Ela começou a ser convidada para reuniões importantes. Ele pediu a opinião dela com mais frequência e lentamente. A maneira como as pessoas da empresa olhavam para ela começaram a mudar. Ela não era mais apenas uma assistente, era alguém que Logan Miller valorizava, e isso não passou despercebido. Na sexta-feira, Emily estava organizando um relatório quando recebeu uma notificação, uma mensagem do Dinar Logan hoje à noite. Ela levantou uma sobrancelha. Desta vez, ele estava realmente perguntando. Mas o problema? Emily sabia que, se ela dissesse que sim, estaria cruzando uma linha invisível. Ela digitou uma resposta. Não pode. Hoje à noite, sua resposta ocorreu em segundos. Compreendida, mas um dia você dirá que sim. Emily soltou um suspiro porque no fundo ela sabia que ele estava certo. A questão era o que aconteceria quando esse dia finalmente chegasse. Emily achou que recusar o convite do jantar de Logan esclareceria qualquer confusão emocional. Mas ela estava muito errada. De fato, parecia fazer seu interesse crescer e a pior parte, seu próprio interesse também estava crescendo. Os dias se passaram e a nova rotina de Emily incluiu mais reuniões, mais desafios e mais interações com Logan. Ela amava tudo o que estava aprendendo, mas também odiava o fato de que cada vez mais que ela e Logan pareciam estar jogando um jogo perigoso, um jogo que ninguém ousou mencionar, mas um que eles sentiram. Na quarta-feira à tarde, Emily estava na empresa Seikoff tomando café quando sentiu que alguém se aproximando. Ela não precisava procurar saber quem era. Café preto, sem açúcar, Logan murmurou ao lado dela. Emily sorriu. Se eu mudar de pedido, você vai perder a cabeça? Ele levantou uma sobrancelha. Não, mas eu ficaria desapontado. Ela riu. Eles pegaram seus cafés e sentaram-se em uma mesa tranquila e, por um momento, parecia que eram apenas duas pessoas normais. Mas então Logan quebrou o silêncio. Por que você recusou o jantar naquela noite? Emily não esperava essa pergunta. Ela piscou algumas vezes antes de responder porque seria uma ideia terrível. Logan inclinou a cabeça um pouco, estudando-a. E por que isso? Ela cruzou os braços. Porque você é meu chefe. Ele deu um leve sorriso. Isso nunca foi um problema antes. Emily sentiu seu rosto aquecer. Não torne isso estranho. Eu não sou quem o deixa estranho. Ela soltou um suspiro pesado. Logan, nós dois sabemos que isso não pode acontecer. Ele ficou em silêncio por um momento antes de responder. E se o quisesse? O coração de Emily correu. Ele estava sendo direto agora, mas ela não podia. Ela não conseguia cruzar essa linha. Então ela respirou fundo e deu um pequeno sorriso. Então esse seria o seu problema e ela se afastou antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa. Naquela noite, Emily não conseguiu dormir bem. Ela sabia que Logan não era o tipo de homem que desistiu facilmente. Pela primeira vez, se perguntou se queria desistir disso o problema. Ela já sabia a resposta, mas, admitindo, era outra história. Nos dias que se seguiram, as coisas pareciam diferentes. Logan não recuou, mas ele também não pressionou. Ele estava lá olhando, esperando, e Emily sabia em algum momento que ela cederia. A única pergunta era quando, nos últimos dias, Emily estava fingindo que nada estava acontecendo, fingindo que a maneira como Logan olhou para ela não fez seu coração correr, fingindo que o fato de não ter perguntado a ela novamente sobre o jantar não a deixou desapontada. Mas a verdade era simples. A tensão entre eles estava se tornando insuportável e Emily sabia que mais cedo ou mais tarde algo tinha que acontecer. Na manhã de sexta-feira, Emily sentou-se em sua mesa, focada no relatório que Logan havia solicitado. Ou pelo menos ela estava tentando se concentrar, porque a cada 5 minutos sua mente voltou para ele, para a maneira como ele olhava para ela, para a maneira como ele parecia estar esperando que ela cedesse. E, a pior parte, ela não tinha certeza se queria continuar resistindo a suspirar. Ela balançou a cabeça e tentou se concentrar nos números à sua frente, mas o telefone tocou com uma mensagem. Era de Logan, meu escritório agora. Emily revirou os olhos, mas seu coração pulou uma batida. Ela pegou seu caderno e se levantou, tentando parecer casual,
mas no fundo ela não sabia nada. A conversa seria normal. Quando ela entrou no escritório de Logan, ela imediatamente notou algo diferente. Ele não estava sentado atrás de sua mesa como costumava fazer. Em vez disso, ele estava parado junto à janela olhando para a cidade. Emily fechou a porta suavemente. Você precisa de algo, Sr. Miller? Ela perguntou, tentando manter seu tom. Logan profissional virou-se para encará-la e olhou por um longo momento. Sem hesitar, ele perguntou, quanto tempo você planeja fingir que não sente o que sinto? O coração de Emily parou por um segundo. Ela não esperava que ele fosse tão direto, engolido com força. Ela cruzou os braços. E o que exatamente você acha que sinto? Logan deu um pequeno sorriso como se soubesse algo que ela ainda não havia admitido. Eu acho que você se sente da mesma maneira que eu. Emily desviou o olhar, tentando controlar a onda de emoções subindo dentro dela. Isso não pode acontecer, Logan. Ele deu um passo mais perto. Por que não? Ela conheceu o olhar dele novamente porque você é meu chefe. E Emily piscou. Está errado. Logan levantou uma sobrancelha, claramente não convencida. Errado para quem? Para outros ou para você? Ela não disse nada porque não tinha uma resposta para isso e Logan sabia disso. Ele deu mais um passo mais perto, fechando o espaço entre eles. Dê-me uma razão real pela qual isso não deve acontecer. Emily respirou fundo porque vai dar errado. Logan inclinou a cabeça um pouco. E se for certo? Ela prendeu a respiração porque, pela primeira vez, considerou essa possibilidade, e isso era aterrorizante. O silêncio entre eles estava cheio de algo que nenhum deles se atreveu a dizer. Emily sentiu o calor irradiado de Logan, a intensidade de seu olhar. Era como se ele estivesse esperando que ela cedesse e talvez ela quisesse. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, o telefone de Ned Logan tocou quebrando o momento. Ele olhou para a tela e suspirou. Eu preciso aceitar isso. Emily assentiu, rapidamente, aproveitando a chance de sair. Ela precisava de ar para os próximos dias. Emily evitou Logan o máximo que pôde, não porque estava com raiva, mas porque sabia que, se ficasse perto dele, não seria capaz de resistir. E agora ela não estava pronta para lidar com isso. Mas Logan não parecia disposto a deixar para lá. Na terça-feira à tarde, ela recebeu uma mensagem dele, jantar hoje à noite, sem desculpas. Emily mordeu o lábio, hesitando. Ela sabia que, se dissesse que sim, não haveria volta. Mas antes que ela pudesse responder, Logan enviou outra mensagem, apenas jantar, prometo. Emily soltou um suspiro profundo e antes que ela pudesse mudar de ideia, ela respondeu, ok, o jantar foi surpreendentemente fácil. Eles conversaram sobre trabalho, setor engraçado de escritório, coisas normais e, por um momento, Emily se deixou esquecer o peso da situação. Mas quando eles estavam saindo do restaurante, o inevitável aconteceu. Logan agarrou seu braço antes que ela pudesse entrar no táxi. Ela olhou para ele, surpreendeu Emily. A voz dele era mais baixa, mais intensa, seu coração bateu e, antes que ela pudesse pensar, Logan se inclinou e a beijou. O beijo não foi planejado. Não era algo que se seguiu à lógica, era inevitável. Havia desejo, tensão, mas também algo mais, algo que Emily não queria admitir quando se separaram. Logan olhou nos olhos dela e deu um leve sorriso. Isso ainda é um erro para você? Emily não sabia como responder porque naquele momento a única coisa em sua mente era o fato de que ela queria beijá-lo novamente. E talvez essa fosse a coisa mais perigosa de todas. Emily não conseguia parar de pensar nesse beijo. Era irracional, estava errado e, no entanto, ela não conseguiu que ela não tivesse acontecido. Desde que ela conheceu Logan Miller, sua vida havia saído completamente de controle. E agora não havia mais fingido que nada estava acontecendo. O problema era o que fazer sobre isso. Na manhã seguinte, Emily acordou mais exausta do que quando foi para a cama. A noite havia sido uma enorme emaranhada, pensamentos, lembranças do beijo e a incerteza esmagadora do que tudo isso significava. Ela precisava ser racional. Ela trabalhou para Logan, ele era seu chefe. Isso poderia complicar tudo, mas mesmo quando ela repetiu esses argumentos em sua cabeça, ela sabia que já era tarde demais. Porque a verdade era simples, ela queria mais e isso era um problema. No escritório, as coisas pareciam diferentes, não de uma maneira óbvia, mas Emily podia sentir os olhos de Logan nela toda vez que ele passava por sua mesa. Ele não mencionou o beijo, mas também não a evitou. Era como se ele estivesse esperando que ela tomasse uma decisão, e quanto mais ela esperava, mais ela percebeu que precisava decidir em breve. Na sexta-feira, no final do dia de trabalho, Emily estava arrumando suas coisas quando recebeu uma notificação inesperada, uma mensagem de Logan, Penthouse, 20 horas. O coração de Emily correu. Ela sabia que, se fosse,
Não haveria mais incerteza. Mas naquele momento ela não queria mais correr. Então ela respirou fundo e decidiu ir. Quando ela chegou à cobertura, Logan já estava lá, encostado na grade, olhando para a cidade. Ele se virou quando a ouviu se aproximando. Eu pensei que você não viria. Emily deu um pequeno sorriso. SM. Eu pensei em não vir. Ele levantou uma sobrancelha. Então, por que você? Ela ficou em silêncio por um momento. Então ela respirou fundo e disse a verdade, porque eu não quero fugir disso. Logan segurou seu olhar por um momento. Sem dizer uma palavra, ele se aproximou e a beijou novamente. Desta vez, não havia dúvidas, nem desculpas. Era real e Emily não queria mais lutar. Mas quando eles se separaram, uma pergunta permaneceu no ar. E agora? Nos dias que se seguiram, Emily e Logan continuaram se vendo fora do trabalho, mas dentro do escritório nada mudou. Eles eram profissionais, mas aqueles que os conheciam bem começaram a sentir que algo era diferente. E Emily sabia que não demoraria muito para que alguém começasse a fazer perguntas. Na segunda-feira, Logan a chamou para o escritório dele. Emily fechou a porta e cruzou os braços. É sobre trabalho ou sobre nós? Ele deu um pequeno sorriso. Desta vez sobre nós. Ela balançou, engoliu com força. O que é? Ele olhou para ela seriamente. Isso não pode ficar em segredo para sempre. Emily sentiu seu estômago apertar. Você quer tornar isto público? Logan deu de ombros. Não quero me esconder, não preciso. Emily ficou em silêncio por um momento. Então ela respirou fundo e assentiu porque no fundo ela sabia que esse dia chegaria. A ideia de não esconder o que estava acontecendo entre ela e Logan assustou Emily mais do que queria admitir. Ultimamente, tudo tinha sido simples, pelo menos tão simples quanto um relacionamento com Logan Miller poderia estar fora do trabalho. Eles se viam todas as noites. Eles falaram sobre tudo. Eles riram juntos e, para sua própria surpresa, Emily estava começando a se divertir mais do que deveria. Mas dentro do escritório, as coisas ainda eram as mesmas, ou pelo menos eram até agora. Na manhã seguinte, Emily chegou ao trabalho sentindo uma tensão estranha no ar. As pessoas estavam olhando para ela de maneira diferente. Algumas sussurraram umas às outras, outras apenas olharam abertamente. Ela franziu a testa confusa e depois viu algo que fez seu estômago cair. Em uma tela de computador próxima, um artigo de notícias foi aberto. O CEO da Miller Enterprises viu um jantar íntimo com um funcionário. Emily prendeu a respiração. O nome dela não estava no artigo, mas a foto. A foto era dela e Logan saído do restaurante na semana passada. Ela sentiu o rosto aquecer. Ela foi direto para a mesa e pegou o telefone. Uma mensagem de Logan já estava esperando no escritório agora. Quando ela entrou no escritório dele, Emily fechou a porta e cruzou os braços. Então isso foi público mais cedo do que esperávamos. Logan estava sentado na beira da mesa segurando o telefone. Ele não pareceu surpreso. Alguém nos viu no restaurante. Emily soltou o fogo e agora Logan deu de ombros. Agora avançamos. Emily levantou uma sobrancelha. É isso. Você não se importa. Ele a olhou diretamente nos olhos. Você se importa? Emily abriu a boca para responder, mas ela percebeu que não sabia a resposta. Nos dias que se seguiram, as fofocas se espalharam como incêndio no escritório. Todo mundo tinha uma opinião. Alguns disseram que Emily estava tentando escalar a escada corporativa, outros pensaram que ela era apenas mais uma distração para Logan. A cada novo boato, ela se sentia cada vez mais sufocada. Mas Logan parecia sem espaço. Ele não deixou isso sacudi-lo e de uma maneira que a irritou, porque para ela isso não era simples. Esta era sua carreira, sua vida, e agora estava sendo tratada como um escândalo. Na sexta-feira, depois de um dia especialmente difícil, Emily estava reunindo suas coisas para sair quando Logan apareceu ao lado de sua mesa. Vamos lá, ela franziu a testa para onde? Para um lugar onde ninguém nos incomodará. Ela hesitou por um segundo, mas depois percebeu que precisava disso. Então ela pegou suas coisas e o seguiu. Eles foram a um restaurante tranquilo, longe de indicar olhos e, pela primeira vez em dias, Emily respirou fundo e relaxou. Logan notou o dia difícil. Ela soltou uma risada sem humor, uma das piores. Ele segurou o olhar dela por um momento. Eu posso consertar isso. Emily balançou a cabeça. Não, se não consigo lidar com isso sozinho, não sou forte o suficiente para estar aqui. Logan deu um pequeno sorriso. Essa é uma das coisas que mais gosto em você. O coração de Emily pulou uma batida, mas antes que ela pudesse responder, ele alcançou a mesa e pegou a mão dela. Vamos superar isso. E naquele momento Emily queria acreditar nele porque, apesar de tudo, ela não queria desistir. Não nisso, não nele.
Emily nunca imaginou que sua vida aceitaria essa vez. Quando ela começou a trabalhar na Miller Enterprises, tudo o que ela queria era estabilidade. Agora, sua vida estava espalhada em sites de fofocas. Havia sussurros no escritório, escadas curiosas e julgamentos que ela nunca pediu. Mas também havia Logan e não importa o quão caótico tudo ao seu redor se sentisse, quando ela estava com ele, tudo fazia sentido. Na segunda-feira de manhã, Emily entrou no escritório e determinou a enfrentar tudo de frente. Ela não se escondia, não deixava ninguém definir sua história. Para sua surpresa, à medida que o dia passava, o comentário começou a desaparecer. As pessoas se mudaram de escândalos rapidamente e parecia que estavam prontos para o próximo. Mas para Emily, o verdadeiro teste ainda estava à frente, porque ultimamente havia algo diferente em Logan, algo da maneira como ele olhou para ela, algo nas breves pausas antes de falar, como se estivesse esperando o momento certo. Por algo e no fundo, Emily sentiu esse momento chegando. Na noite de sexta-feira, Logan a convidou para um jantar especial, mas desta vez algo sobre a atmosfera era diferente. O restaurante era privado, a mesa decorada com velas e flores e, quando Logan pegou a mão, Emily sabia que algo grande estava prestes a acontecer. Ele olhou nos olhos dela e respirou fundo. Emily, nunca fui bom em expressar emoções. Ela deu um pequeno sorriso. Percebi que ele riu, mas você mudou isso. O coração de Emily bateu. Logan soltou um suspiro e continuou. Achei que minha vida estava completa, que tinha tudo, mas aí você apareceu e pela primeira vez percebi que estava faltando alguma coisa. Emily sentiu os olhos arderem de lágrimas. Ele sorriu levemente antes de se ajoelhar na frente dela. Os olhos de Emily se arregalaram e ela ficou sem fôlego. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Ele abriu e dentro de um anel deslumbrante brilhou sob a luz suave do restaurante. Nunca imaginei que encontraria alguém como você. Logan segurou a mão dela com firmeza. Alguém que me desafia, me faz rir, me faz querer ser um homem melhor. Lágrimas escorreram pelo rosto de Emily. Você me ensinou que a vida não se trata apenas de sucesso, mas de quem temos ao nosso lado para compartilhá-lo. Logan respirou fundo, seus olhos fixos nos dela. Então, Emily Carter, você será minha esposa? O coração de Emily parecia que iria explodir. Ela não conseguia parar de sorrir mesmo enquanto as lágrimas caíam. E então ela falou as palavras que mudariam sua vida para sempre. Sim, pela primeira vez em muito tempo, Logan sorriu abertamente. Ele deslizou o anel no dedo dela e puxou-a para um beijo cheio de promessas. Naquele momento, nada mais importava, nada exceto o fato de terem escolhido um ao outro. Meses depois, o grande dia finalmente chegou. Emily nunca se sentiu tão nervosa, mas também nunca se sentiu tão feliz. Ela ficou na frente do espelho usando um vestido branco de tirar o fogo. Seus olhos brilharam de emoção e, quando as portas da igreja se abriram, ela viu Logan no altar. Ele parecia impecável em seu terno preto, mas seus olhos, mantinham a mesma intensidade de sempre. Mas agora havia algo novo, algo mais profundo, algo que só ela tinha o privilégio de conhecer. Conforme Emily caminhava pelo corredor, tudo ao seu redor desapareceu. Eram apenas ela e ele, e quando ela parou na frente dele, ela sabia que estava exatamente onde deveria estar. O juiz iniciou a cerimônia, mas Emily mal ouviu as palavras. Tudo o que ela podia sentir era a presença de Logan, a maneira como ele segurava suas mãos com tanta firmeza, como se nunca fosse soltá-las. Então, finalmente, chegou a hora dos votos. Logan olhou para ela e sorriu. Emily, nunca imaginei que alguém como você entraria na minha vida e viraria tudo de cabeça para baixo da maneira mais perfeita. Ela soltou uma risada suave, sentindo as lágrimas brotarem. Sempre fui um homem que precisava de certezas, mas você me ensinou que às vezes as melhores coisas da vida são aquelas que não planejamos. Logan respirou fundo antes de continuar. Prometo te amar, te apoiar e te lembrar todos os dias o quanto você tornou minha vida melhor. Emily engoliu as lágrimas e apertou as mãos dele. Então foi a vez dela. Logan, quando te conheci, não tinha ideia de quanto você viraria meu mundo de cabeça para baixo. Ele riu baixinho. Emily sorriu. Mas agora não consigo imaginar minha vida sem você. Ela respirou fundo antes de continuar. Prometo te amar mesmo quando você for teimoso. Prometo rir de suas piadas ruins. Prometo estar ao seu lado em cada vitória e em cada desafio. Emily olhou nos olhos dele. Acima de tudo, prometo ser sua, hoje e sempre. Logan engoliu em seco, claramente emocionado. E quando finalmente ouviram as palavras eu agora declaro vocês, marido e mulher, ele não esperou. Ele puxou Emily para um beijo apaixonado enquanto todos ao seu redor batiam palmas e enxugavam as lágrimas, e naquele momento eles sabiam que esta era apenas a primeira página de uma nova história, uma história que escreveriam juntos para sempre.
O que você achou da história de Emily e Logan? Deixe sua opinião nos comentários em uma escala de 0 a 10. Como você avaliaria essa história? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E não esqueça de conferir mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.